Então, não, deixa eu só falar primeiro do Cruzeiro, da estreia ontem. E eu quero só destacar, o Valuzeiro, que nos dois jogos, o jogo de sábado e o jogo de ontem, eu achei que o Cruzeiro fez um grande tempo, que foi o segundo contra o Atlético. E uma outra coisa que eu falei no meu Instagram, eu falei no canal e vou falar aqui. Não é porque os gringos, e aí não é uma crítica direcionada a Barreal, a Cifuentes e Vidalba, não é porque o Larcamón participou ativa ou de repente não tão ativamente das contratações, que ele precisa escalar e bancar. Ele tem no elenco outras opções que ele precisa usar. Porque num caso como ontem, eu não sei se, por exemplo, o Zé Ivaldo preterido no Clássico, eu não sei se o Zé Ivaldo vai estar fora do jogo. Mas será que ontem era um jogo para colocar força máxima? Não foi força máxima não, tá? Mas alguns jogadores estratégicos, por exemplo. Será que era jogo para isso? Não poderia, de repente, tentar alguém que tem lá no elenco, que possa, da garotada? Então, não sei. Não, Everton, mas ele está levando muito a sério. Ele está querendo a competição. Ele quer principalmente o título de domingo. E a Sul-Americana, se for rompendo, vai rompendo. Então eu acho que ele está bancando alguns jogadores, mesmo não estando bem, ele escala e ele banca, para mim, sem necessidade. Agora, gosto é gosto. Cada um, teve gente que achou que o Cifuentes foi muito bem, que o time foi bem ontem. Eu não gostei. Em 4 tempos jogados, o Cruzeiro jogou um tempo que me agradou muito, que foi o segundo tempo contra o Atlético. Mas é você que vai falar agora, Valu, mais uma vez. Assim, primeiramente, sei que tem muita gente que não gosta, mas aí quem disse a respeito foram os atletas, quem já jogou, enfim, eu não tenho a menor vivência para falar. O Elton tem a vivência para falar, inclusive que esteve já em ação, trabalhando em países que tem a questão da altitude. E ontem a gente está falando de 2.800 metros. Eu acho que o Cruzeiro fez 25 minutos, não foram nem 30, porque 30 a equipe da Universidade Católica já parece até, eu não sei se foi uma espécie de estratégia. A Universidade Católica, no começo do jogo, meio que aceitou a imposição do Cruzeiro, já talvez imaginando, olha, daqui a pouco esses caras vão se sufocar. E eu não sei, repito, se foi por parte de estratégia da equipe da Universidade Católica do Equador, mas o Cruzeiro tentou se impor nos primeiros 25 minutos, especialmente. O Larcamón ontem acabou usando 3 jogadores que foram titulares pela primeira vez nessa temporada 2024. Eles já haviam sido utilizados, mas o Barreal foi a primeira oportunidade dele como titular, o Cifuentes e também o Ramiro. Ele rodou bastante a equipe. Lembrando que o Arthur e o Dineno ficaram aqui. Matheus Pereira, Romero e Marlon ficaram no banco. E dentro de um cenário ideal, se o Larcamón pudesse, acho que nem gostaria de ter utilizado esses jogadores. E o Zé Ivaldo, a verdade é que o Zé Ivaldo foi banco contra o Atlético. Acho que se ele tivesse jogado boa parte da partida, ele não teria entrado como titular ontem, caso do João Marcelo. A maior preocupação após o jogo para o torcedor do Cruzeiro é exatamente uma possível lesão do Zé Ivaldo, que pode não ser o Beckenbauer, como muitos disseram até no Twitter, mas é o melhor zagueiro hoje, pelo menos dentro do que eu considero do Cruzeiro. Dentro das circunstâncias do jogo, repito, gostei dos primeiros 25 minutos do Cruzeiro. Acho que no segundo tempo, realmente, a equipe da Universidade Católica colocou bola na trave, conseguiu exercer, sim, uma certa pressão do Cruzeiro, com chances dos jogadores finalizando sozinho. O Cruzeiro depois ali simplesmente ficou no seu campo, arriscou muito pouco. Acho que dentro das circunstâncias não é um empate para ser tratado como uma catástrofe pelo Cruzeiro. Acho que em uma condição normal, se tivesse levado os seus melhores, todos os titulares, o Cruzeiro poderia ter tido uma sorte melhor na noite de ontem. Gostaria de ouvi-lo, porque enquanto eu estava falando, você olhava para mim, eu conheço, uma testa franzida para mim diz mais do que palavras que saem da sua boca. Eu estava pensando em outra coisa. Mas em cima do que o... Fala do Zé Ivaldo também, por favor. Não, o almoço que a HG vai pagar pra gente hoje. Aí é ser profeta do acontecido. Eu já não, por exemplo, a gente pegar e colocar nas costas do Larcamón a lesão a possível lesão, ou não. se vier a acontecer. Ficou parecendo que eu falei isso? Ficou parecendo. Não, porque assim, quando você fala assim, ele poderia ter poupado o Zé Ivaldo, que é a grande referência técnica da equipe do Cruzeiro. Mas porque no jogo aqui do Brasil... No sistema defensivo. Mostrou isso. Mostrou, ok. Só que é ser profeta do acontecido. O jogo de ontem poderia ter terminado sem a lesão dele.
E a gente não estaria falando nada aqui. Mas a minha crítica, Eltinho, é porque ele preteriu aqui por punição. Por punição. Ok, punição. É isso. Aí ele colocou como titular, que é o que deve ser o normal. E ele estava em total condições disso, porque ele só jogou um tempo contra o Atlético. Então, na cabeça do Larcamón, Zé Ivaldo, volta que o lugar é seu e você tem condições físicas disso. Quando a gente fala assim, poderia ter poupado da mesma forma que poupou o Matheus Pereira, que poupou o Marlon, que aqui deixou o Dineno, que aqui deixou o Arthur. Poupou o Romero. Poupou o Romero. Foi tudo certinho. O que a gente agora questiona é, por que colocou o Zé Ivaldo por causa da lesão? Mas aí, gente, o Lucas Silva nem pisou no campo. É ser profeta do acontecido. Eu acho que o empate foi ótimo para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu poupar suas principais peças. Ótimo o empate? Ótimo. Eu também não acho que foi. Ótimo. Claro que não. Gente, vamos lá. Ótima vitória. Vamos lá. Ótimo. Esse time da Católica vai vir aqui e vai perder. Ele vai perder para o Cruzeiro aqui. Então já abre o ponto. E os dois times, gente, a gente assistiu, a gente teve o Bruno aqui ontem. O Alianza é fraco, mas muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Só para concluir, a mesma coisa com o União La Calera. A mesma coisa com o União La Calera. Então, assim, o Cruzeiro, às vésperas de uma grande decisão que é muito importante para o Cruzeiro, para a retomada que o Cruzeiro está vivendo, é muito importante o Cruzeiro pegar e sair campeão no domingo diante do Atlético. Então, enfim, no frigir dos ovos, coloca o resultado como positivo, como bom, e o Cruzeiro segue tranquilamente aguardando o Atlético no domingo. Ô, HG. Você tem uma coisa que você pipocou. Sobre? Respeite o futebol, assim, ó. Tem que ser assim. Bolivar, daqui a pouco você vai falar, é porque o Thiago retrucou ali. Quando o Thiago entra e o Elton tá envolvido, o pau canta na casa de Noca. Já eu quero ouvir o Rafa Silva, mas antes você. Não, é que eu não acho. Eu discordo do Eltinho que tenha sido um bom resultado. Eu não acho você que tá tenha sido todo um bom cuidadoso resultado. assim? Eu discordo do Eltinho. Não. Eu sempre me refiro ao Elton como Eltinho e o Valu como Valuzinho. E eu? Você é Everton Guimarães. Meu nome é Valu. Meu nome é Valu. Tá sem certo. diminutivo. Mas eu acho, de fato, que eu discordo dele porque não dá para considerar um empate contra a Universidade Católica, que é um time frágil, um bom resultado. E para mim o Larcamón tem alguma responsabilidade nisso. Por exemplo, a utilização do trio de zagueiros, que não é uma reclamação nem só minha. O André Salles, nosso editor-chefe, me chamou ali na redação e falou: você, por favor, seja a minha voz no programa e diga o que eu vou te dizer aqui agora. Ele reclamou muito a questão de 3 zagueiros. Para que o Larcamón insiste nessa formação? Sabe o que ele pode fazer? Colocar o Zé Ivaldo e o Vidalba e o Kaique como lateral esquerdo. E aí eu falei com o André Salles. Ele pouparia o Marlon e ele teria o esquema que, para mim, é o melhor desse time do Cruzeiro. Por que é o melhor? Porque o melhor do Cruzeiro, depois do Matheus Pereira, são as laterais. É o Marlon, pode ser o Kaique no lugar dele, é o William na lateral direita. Então, o Larcamón, para mim, ele tem uma responsabilidade no resultado. O Cruzeiro poderia ter saído com um triunfo, ainda assim poupando os jogadores. Porque ele teria mais profundidade pelos lados, ele teria o William, que foi titular, saindo pela direita, ele teria o Kaique no lugar do Neres, com o Vidalba e o Zé Ivaldo centralizados, e o Kaique abrindo pela esquerda, profundidade pelo lado esquerdo. Então, honestamente, o Larcamón tem responsabilidade sim pelo resultado, e eu acho que esse resultado não foi ótimo, como disse o meu amigo Elton Novaes, pelo contrário, é um resultado para mim ruim. Poderia ser bem melhor e poderia ser bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro já largaria com 3 pontos num grupo que ele tem condições de se classificar com 18. Só um detalhe antes do Bolivar, o Kaique, Thiago, ele passou com o André Salles. O André eu sei como é que ele funciona. O Kaique, ele passou por uma lesão. Eu não aprovo a utilização do Kaique ontem. Ele voltou a treinar com o grupo semana passada. Tá escutando, né, André? Então, eu realmente desaprovo a utilização do Kaique. Então a voz do além pintou por aí. Bolivar, eu gostaria de ouvi-lo. Eu também discordo do Eltinho. Quando a gente discorda dele, ele fica daquele jeito que ele tá ali, olha lá. Eu não diria um ótimo resultado, não, mas eu acho que o Cruzeiro conquistou um bom resultado. Montou uma estratégia, está pensando claramente na decisão do próximo domingo.
né? E poupou vários jogadores, diferente da estratégia do Atlético, que também acabou atingindo e conquistando o objetivo, né? Agora, é aquela história, o que pega, é o que nós falamos, é essa contusão do Zé Ivaldo, que a gente sabe o quanto que ele é importante para o time do Cruzeiro. Eu acho que a grande baixa, caso ele fique fora do clássico do próximo domingo, né, é exatamente o Zé Ivaldo. Agora você vê, ele procurou poupar, ele procurou focar. Você descansou 6 titulares logo de cara. Diferentemente do Atlético, que botou força máxima, Exato. levou a sério, fez o resultado do primeiro tempo e depois, no segundo, promoveu as substituições já para poupar e pensar também na decisão. O que eu questiono é que se ele pune no clássico e depois ele vê que ele errou e conserta no segundo tempo, ontem eu acho que é O um jogador entendimento que é que o o Zé seu... Ivaldo não tem entrado foi de punição, Foi de realmente? punição. Foi de punição, Punição realmente? por causa Não foi do pra excessivo número de espelhar como uma cartões. Não, estratégia ali, não. excessivo Mas número dava de pra cartões. espelhar com ele. O próprio Lacamon falou. E aí, se você corrigiu no segundo tempo com o Zé Ivaldo, que é um disparado o melhor zagueiro do Cruzeiro, gente. É disparado. Aí, ontem, eu entendo que o seu melhor zagueiro, que anulou todas as ações do seu adversário no segundo tempo do Clássico, ele precisa ser preservado. Ah, mas o profeta acontecido, tal. Não, é que ele precisa ser preservado. Porque se você tem a convicção de que ele é seu melhor zagueiro, o cara que anulou as ações do seu adversário, preserva para não correr risco. Porque está muito acima dos demais. Não tem como Mas preservar. eu não quero ter razão, eu só quero ser feliz em tê-los aqui ao meu lado. Pois não, Dá nele, eu não dá entendo- nele, Valu. Eu não entendo que tinha como preservar. Vamos lá, o Cruzeiro entrou no clássico. O Lacamon deixou o Zé Ivaldo no banco. Neres, João Marcelo e Vidalba. Vidalba saiu no começo da segunda etapa pro Zé Ivaldo. Sim. Neres e Marcelo, e João Marcelo o tempo inteiro. O Neres jogou ontem de novo o tempo inteiro. O Vidalba jogou o tempo inteiro. E o Zé Ivaldo jogou 80 minutos. O João Marcelo era o mais desgastado. E assim, até concordo com quem fala na torcida do Cruzeiro, falando, por exemplo, do garoto Pedrão. Gente, só que o Pedrão, ele não vai ter oportunidade, por exemplo, contra o Atlético, caso o Zé Ivaldo esteja machucado. E ontem? Porque ele não teve oportunidade nos outros 13 jogos que o Cruzeiro executou. Então eu não acredito que ele vá ser sequer, talvez, relacionado para a partida contra o Atlético. Então eu acho que assim, é porque o Zé Ivaldo sentiu com sinceridade, aí você que sempre fala do Thiago Fernandes como resultadista e tal, mas eu se sou, o Thiago, se o Zé Ivaldo não tivesse sentido, eu acho que a gente não estaria falando absolutamente nada. Exato. Exato, eu acabei de falar isso, Mas mano. gente. É que o Neres gente, que não mas dá. o comentário é em cima das circunstâncias. É que o Neres que não dá. Não, gente, as circunstâncias, Ninguém é muito elas Neres ditam mais, o né? ritmo do seu comentário. Se o Cruzeiro ganha ontem e goleia, hoje estaríamos hoje num outro caminho de análise. Se o Cruzeiro perde, o caminho seria diferente. Então o você Cruzeiro também é um empatou, resultadista? a gente está dizendo... Você é resultadista? Eu? Pra cacete. HG. Agora, HG. Eu tô com você, irmão. HG. Tô com você. Seja bem-vindo. Questões... HG, você prevê um futuro resultado? Por exemplo, você olhar lá na frente e pegar e falar assim, o Cruzeiro vai vencer a Católica quando jogar aqui. É porque você acredita no material humano que o Cruzeiro tem, no material humano que a Católica tem. Você faz uma análise sobre o futebol em si e aí você pode pegar e traçar essa meta. Eu já estou jogando lá para o próximo mês que o Cruzeiro, quando enfrentar a Católica aqui, vai conseguir a vitória. Acreditando na qualidade técnica dos dois. O traçar, o fulano de tal vai Mas machucar... o respeito ao futebol. o fulano de tal vai machucar, aí é impossível. Impossível fazer isso. É impossível o Lacamon pegar e falar assim, eu vou tirar o Zé Ivaldo com 83 minutos, porque no 84 ele vai machucar. Mas o respeito ao futebol... É impossível. Mas Não o tem- respeito... Aí eu nem vou te responder, porque uma coisa não tem a ver com a outra. E eu acabei de explicar Nem vou isso. te responder. Porque eu acabei de explicar. Porque João Eu já acabei botou de o Cruzeiro explicar. com vitórias Eu em cima acabei de todos os explicar. outros, Não, inclusive eu os de acabei de volta. Não, é explicar. assim, com todo respeito a todos os adversários do grupo. Cara, essa mas turma do respeito ao futebol tá mudada, hein? O Cruzeiro. Não, vamos lá. Você é um cara inteligente, você também. nós O somos. telespectador, então, mais ainda. Pensando em termos de classificação, o Cruzeiro não pode pensar, quando enfrentar esses adversários dentro de casa, repito, não pode pensar em outro resultado que não seja vencer. Porque se ele não fizer o dever de casa, ele vai ter que fazer o dever fora de casa. É um pouco disso também que o Elton está falando, respeitando os adversários, mesmo com a fragilidade que os adversários têm. Agora, ainda só a respeito do Mas Nico são Lacamon, discursos diferentes os seus. O seu e para do Elton fechar, foram não, eu diferentes. acho que são discursos
que caminham lado a lado, pelo menos no meu entendimento. Ele né? disse que vai vencer, ele não disse que tem que vencer. Não, aí Beleza, computou os vida três que segue, pontos. vida que segue. Segue o programa, já. Vamos lá, vamos lá. Já é, computou Hoje é os 3 sexta-feira, pontos. vamos, falou. Ele vamos. computou os 3 pontos. Ele computou diferente os de 3 você. pontos. Você Então, disse que pode tem que seguir, vencer, então. ele disse Pode que seguir. vai Vamos, hoje é vencer. sexta, gente. Bora. Olha, Não, quer pautar o programa. Ele falou que É vai o Boninho, ganhar. o Boninho chegou É porque agora. você combate sempre aqui, você tá pipocando. Não tô pipocando. Tô falando que o Cruzeiro tem que brigar pra vencer esses jogos. Mas nós Não também tem- concordamos com isso, Malu. Não tem É que ele garantia. disse que vai vencer, é diferente. Não, aí eu diferente. discordo. Então você tá com a mas gente. você falou discordo pra dentro, discordo. Não, discordo. Tudo bem. Eu respeito ao futebol, cacete. E outra coisa, o Larcamão falou que ontem o adversário era o mais forte do grupo. Será que isso não pode ser usado pelos adversários lá? Pô, mostrar pra eles? Eu não sei, tô só colocando.